Olha aqui embaixo. Poucas eram suas palavras que podemos acreditar. Veja, o que podemos acreditar é uma oração iniciada com o que é pronome relativo, tá? Então, você tem aqui, ó, que podemos acreditar, destacado. O pronome relativo é esse que aqui. Se houver exigência de preposição, vai para antes dele, ó. Primeira oração, poucas eram as suas palavras. Segunda oração, podemos acreditar. É uma locução verbal, gente. Na locução verbal, quem manda é o verbo principal, que é o último. Então, eu tenho isso, ó. Acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Se é quem acredita, acredita em alguma coisa, então esse em é obrigado a ir para antes do pronome relativo. Não é opcional, é obrigatório. Se houver exigência de preposição, ela é obrigada a aparecer, tá? Então, quem acredita, acredita em. Ótimo. Esse em vai para antes do pronome. Eram poucas suas palavras em que podemos acreditar. Eram poucas suas palavras em que podemos acreditar. Ok? Ok. Temos mais uma frase para reforçar essa ideia de que a preposição exigida vai para antes do pronome. O rapaz cuja mãe eu conversei está triste. Para quem não sabe, esse cujo é sempre pronome relativo. Então, ele sempre vai iniciar uma oração. Sempre, 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 sempre. Leia por fora para ver como você tem outra oração por fora. Você tem: o rapaz está triste. O rapaz está triste. O rapaz está triste. O cujo é o pronome relativo que está iniciando a oração. O que eu vou verificar é se aqui dentro há alguma exigência de preposição. E às vezes é verbo básico, como é o caso aqui, ó. Eu conversei. Verbo básico, gente. Quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Se houve exigência dessa preposição, ela é obrigada a aparecer antes do pronome relativo. Então, a frase correta seria: o rapaz com cuja mãe eu conversei está triste. Ai, Yara, eu não gostei dessa frase, porque eu não uso. Gente, nós não usamos o cujo, então você tem que aprender a usá-lo. Como nós não usamos o cujo, não leia a frase com cujo. Analise. Se tem um cujo, ele é pronome relativo. Analise a frase que ele inicia. Se houver exigência de preposição, ela obrigatoriamente aparece antes do cujo. É uma obrigatoriedade. Então, não leia a frase. Ainda mais frase com elementos que você não usa no dia a dia. Analise. Quem conversa, conversa com. É simples. Esse com é obrigado a aparecer lá. Obrigatório. Então, se eu tiver pronome relativo e na oração que ele inicia houver exigência de preposição, ela é obrigada a aparecer. Onde ela aparece? Antes do pronome relativo. Ok? Ok. Então, vamos continuar. Falamos do pronome relativo ainda há pouco, mas reforçando a preposição. Como você precisa conhecer um pouco o uso do pronome relativo porque ele cai em regência, agora a gente vai dizer o que é que o pronome relativo faz mesmo. O pronome relativo sempre, sem nenhuma exceção, ele introduz uma oração subordinada. Então, ele inicia a oração, ele inicia a oração, ele inicia a oração. Sabe o que você pode concluir disso? Que toda vez que você tiver um pronome relativo, você vai ter duas orações. Você vai ter a iniciada por ele, tá? E você vai ter a outra, que vai ser a oração principal. Então, você vai ter sempre duas orações. É o que a gente pode concluir. Então, ó, ele sempre inicia uma oração, então você vai ter duas. O que ele faz? Ele substitui na oração subordinada o termo citado na oração principal. Então, ele substitui, ele substitui, ele substitui. Essa é a palavra-chave. Ele substitui um termo citado. Sabe quem é esse termo citado na oração principal? Nós chamamos esse termo de antecedente. Antecedente, antecedente, antecedente. Então, na verdade, o pronome relativo, ele substitui o
antecedente. Ele substitui o antecedente, ele substitui o antecedente. E ele tem a função que o termo citado exerceria. Essa é a questão, porque ele pode ser objeto indireto, com preposição, complemento nominal, com preposição. É que tal? Dependendo da função, ele vem precedido de preposição. E aí, ó, precedido, a preposição ela vem antes, tá? Então, o que o pronome relativo faz sempre? Inicia uma oração, substitui um termo que o antecede e exerce função que pode ser preposicionada. Pode ser preposicionada. Para te mostrar isso, a gente tem alguns slides aqui. Quem funciona como pronome relativo? Funciona como pronome relativo o que, quando ele pode ser substituído por o qual. O quem, quando ele pode ser substituído por o qual. O onde, quando é igual a no qual. E o cujo, que é sempre pronome relativo. Inclusive, daqui, quem é sempre pronome relativo é o qual, sempre, e o cujo, sempre. Eles são sempre pronomes relativos, tá? Os outros precisam de substituição. O que é que eles substituem? Porque o que a gente disse do pronome relativo é que ele inicia uma oração e ele fica no lugar do termo que o antecede. Que substituições ele faz? Ó, o que substitui coisa, pessoa e lugar. O qual substitui coisa, pessoa e lugar. Por isso você pode trocar um pelo outro. O quem só substitui pessoa. O onde só se refere a lugar. E o cujo? O cujo substitui coisa, pessoa e lugar, mas ele é usado em um contexto bem específico. Ele dá a ideia de posse, que a gente vai ver já já, tá? O que é que nós temos? A primeira coisa que você tem que distinguir é o uso do cujo, porque ele é diferente dos outros. Tanto o que, quanto o qual, o quem e o onde, os verbos fazem referência duas vezes ao mesmo substantivo. A gente vai já exemplificar, mas, por exemplo, quando eu digo o menino que sumiu morreu, o menino que sumiu morreu, o menino que sumiu morreu, primeiro, se eu perguntar para o verbo, quem sumiu? O menino. E quem morreu? O menino. Estão fazendo duas vezes referência ao mesmo menino. Se eu disser, por exemplo, a rua onde moro será asfaltada. A rua onde moro será asfaltada. Vou perguntar para o verbo. Onde eu moro? Na rua. O que será asfaltada? A rua. Eu tenho duas vezes rua. Eu repito o mesmo substantivo. A gente vai mostrar isso em exemplos. A diferença deles para o cujo é justamente essa. No cujo, particularmente o cujo, ó, é o cujo. Os verbos fazem referência uma vez a substantivos diferentes. Eu vou ilustrar para vocês aqui, embora a gente tenha frases. Se eu disser, por exemplo, o rapaz cuja namorada sumiu, sei lá, ó. O rapaz cuja namorada sumiu está triste. Veja bem que o que você tem aqui é o rapaz, um substantivo, e a namorada, outro substantivo. O cujo faz isso. Ele liga dois substantivos diferentes, estabelecendo entre eles uma ideia de posse. Como o pronome relativo sempre se refere a um antecedente, você lê de trás para frente. É assim, ó. O rapaz cuja namorada, lê de trás para frente, é a namorada dele. Toda vez que você pode ler de trás para frente, esse cujo está certo. O cujo relaciona, ó, os verbos fazem referência uma vez a um substantivo e outra vez a outro substantivo. São dois substantivos diferentes. A gente vai ver isso nos exemplos em questão. Veja bem, o que, o qual, o quem e o onde, os verbos fazem referência duas vezes para o mesmo substantivo. No cujo, você vai ver, ó, o cujo em particular, os verbos, eles fazem referência uma vez a substantivos diferentes. Um se refere a um substantivo e o outro se refere a outro. Vamos já
ilustrar para você entender como isso ocorre. Vamos ver aqui, ó. Agora vamos aplicar. Um menino que se jogou no rio morreu. Bom, vamos ver. Eu vou marcar primeiro os verbos. Um verbo é jogou e o outro verbo é morreu. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A dica é sempre você separar uma oração da outra, sempre, tá? Eu vou destacar a oração iniciada com pronome relativo. Começou no quê, ó? Você tem aqui, ó. Olha, lê por fora. O menino morreu. O menino morreu. O menino morreu. Vou perguntar, tá? Quem morreu? O menino. O menino é o substantivo. Eu estou perguntando para o verbo e o verbo está se referindo a menino. Ó. Quem morreu? O menino. Agora eu vou perguntar aqui dentro. Quem se jogou no rio? O menino. Os dois verbos estão se referindo a menino duas vezes. Então não dá para eu usar o cujo. Ou eu uso o que, ou eu uso o qual. Esse que entrou para substituir o menino. Então, na verdade, quando eu digo que se jogou no rio, esse que está substituindo menino para evitar repetição. Então, olha o que eu tenho. Quem se jogou no rio? O menino. Quem morreu? O menino. O que veio para evitar essa repetição de menino. O pronome relativo, ele substitui o termo que o antecede. Aqui podia ser o que ou podia ser o qual, sem nenhum problema. O menino, o qual se jogou no rio, sem nenhum problema. Então, estamos mostrando aí o uso do que. Agora, vamos ver o uso do cujo, que é diferenciado, ó. O menino cujo pai se jogou no rio está triste. A oração começa no cujo. Então, você tem isso, ó. Cujo pai se jogou no rio. Cujo pai se jogou no rio. Essa é a oração iniciada pelo pronome relativo. Vamos ler por fora. Por fora. Olha o verbo está. E aí eu tenho está triste, ó. Quem está triste? O menino. O menino é o substantivo ao qual esse verbo está se referindo. Agora eu vou perguntar dentro. Dentro, quem se jogou no rio? Quem se jogou no rio foi o pai. Então, veja bem. Eu tenho por fora, quem está triste? O menino. Uma vez o menino. Por dentro, quem se jogou no rio? O pai. Uma vez o pai. Eu tenho um verbo se referindo uma vez a um substantivo e o outro verbo se referindo uma vez ao outro substantivo. São dois substantivos diferentes. Por fora a oração fala do menino, por dentro a oração fala do pai. Então não dá para ser nem o que, nem o qual, nem o quem, nem o onde. Aqui só poderia ser o cujo. E o cujo vai estabelecer justamente a ideia de posse. Olha o que você tem aqui. Você tem o menino cujo pai se jogou. Então, se você tem o menino cujo pai se jogou, vamos ler de trás para frente. Você tem o pai, que é um substantivo. Ó. O pai é um substantivo. Menino é o outro substantivo. Vamos ler de trás para frente e ver se indica posse, né? Eu tenho isso aqui, ó. O menino cujo pai se jogou. Posso dizer que o pai dele se jogou? Se eu posso, o cujo está certo. O cujo estabelece essa relação de posse. E o cujo, ó, diferente do que? Olha bem o que aqui. O menino que se jogou no rio morreu. Quem se jogou no rio? O menino, uma vez. Quem morreu? O menino, duas vezes. Os verbos fazem referência duas vezes ao substantivo. Por isso eu usei o quê? Aqui por fora, o menino cujo pai se jogou no rio está triste. Quem está triste? O menino uma vez. E nunca mais. Quem se jogou no rio? Não é mais o menino. É uma vez o pai. Quem vai relacionar os dois? O cujo. O cujo relaciona dois substantivos
diferentes, indicando entre eles posse. Dá para entender sempre dele em relação ao que foi dito antes, tá? E aí, como a gente já até viu antes, ele pode vir precedido de preposição. E aí, ó, se ele pode vir precedido de preposição, vamos olhar aqui embaixo. Eu tenho: o menino de que você gosta sumiu. A oração em questão que nós vamos analisar é de que você gosta. De que você gosta. Ok? Leia por fora. O menino sumiu. Quem sumiu? O menino é o substantivo aqui. O menino sumiu. Por dentro, você gosta do menino. Então, eu vou ter duas vezes menino. Por fora, quem sumiu foi o menino. Por dentro, você gosta do menino. O que aqui está substituindo o menino? Lembra? Se houver exigência de preposição, ela vai para antes do pronome relativo. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Se quem gosta, gosta de, nós somos obrigados a usar essa preposição. O mais importante para mim é que você já comece a perceber que existe mais de uma oração e que aqui você tem que chegar uma oração dentro, uma oração fora e cada uma com sua própria regência, ok? Uma dica: o cujo sempre vai ocorrer com substantivos diferentes e sempre vai estabelecer entre eles uma ideia de posse. E você sempre vai poder ler dele ou dela em relação ao substantivo que foi dito antes, ok? Comece sempre treinando a separação das orações. É muito importante para enxergar. Mais algumas. A moça com a qual você conversava chegou. Vamos lá. Eu sempre separo uma oração da outra, para não atrapalhar minha leitura. Então, ó, a qual é pronome relativo, tá? Então, eu vou separar a oração iniciada por a qual. Vou separar a oração iniciada por a qual. Pronto, já separei. Aqui. O a qual, lembrando, é pronome relativo, tá aqui. O qual, a qual, os quais, já coloquei aqui. Vou ler por fora, ó. A moça chegou, a oração de fora. O a qual é sempre pronome relativo, sempre. E o que ele faz? Ele fica no lugar do termo que o antecede para evitar repetição, tá? O que você tem aqui dentro? Você tem um verbo que você vai verificar se exige preposição, ó. Quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Se exige com, é obrigado a aparecer a preposição antes do pronome relativo. Comece a enxergar, ó, a moça com a qual você conversava chegou. Por fora, a moça chegou. Por dentro, com a qual você conversava. Com a qual você conversava, porque quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Quem conversa, conversa com. Enxergue o pronome relativo e separe logo as orações iniciadas por eles, tá? Vamos fazer o mesmo aqui, ó. O menino de cujo pai você gosta está aí. O cujo é sempre pronome relativo. Então, ele sempre vai iniciar uma oração. Separa uma oração da outra. Lê por fora. O menino está aí. Por dentro, você tem cujo, que é pronome relativo. Sempre, tá? Vai ser pronome relativo. Agora, por dentro, eu vou perguntar. Você gosta do pai? Estamos falando do pai. Por fora, está aí? Quem está aí? Quem está aí é o menino. Então, veja bem. Por fora, quem está aí é o menino. Por dentro, de quem você gosta é do pai. São dois substantivos diferentes. Então, se eu tenho o menino de cujo pai você gosta, se eu tenho o menino cujo pai, que eu só quero analisar o cujo, tá?
Menino cujo pai, vou fazer isso aqui, ó. Lê de trás para frente, ó. O pai, e aí eu tenho menino, né? Vou ler de trás para frente. Posso ler o pai dele? Se eu posso ler o pai dele, então esse cujo está certo. Se vem preposição ou não, não é problema do cujo. O cujo liga dois substantivos. O cujo liga dois substantivos, tá? Então, ele liga dois substantivos, estabelecendo entre eles uma ideia de posse, que é essa aqui. Então, se eu tenho menino cujo pai, o pai dele, o cujo já está certo. O que eu vou verificar agora é a exigência de preposição. Afinal, a aula é de regência, né? Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Se houve a exigência dessa preposição, ela é obrigada a aparecer. Por isso que a frase está correta. Então, ó, dica, separe uma oração da outra para não vacilar na questão de regência. Regência é exigência de preposição. Regência é exigência de preposição. Se uma preposição for exigida, ela é obrigada a aparecer. E aqui você tinha que separar uma oração da outra para perceber isso, tá? Ok. Ok. E aí mais uma aqui, ó. Os rapazes a cujas tias te referiste querem te pegar. Lembrando que o cujo é sempre pronome relativo, então ele já está iniciando a oração que vai ser analisada. Você tem aqui os rapazes a cujas tias te referiste. Por fora, os rapazes querem te pegar, os rapazes querem te pegar, os rapazes querem te pegar. Quem quer te pegar? Os rapazes. É esse o substantivo. Por dentro, tu te referiste às tias. É outro substantivo. São dois substantivos diferentes. Então, para a gente ver. Se eu disser rapazes cujas tias, eu não estou avaliando a preposição. Estou avaliando só o cujo. O que é que eu faço? Eu leio de trás para frente, verificando entre os dois substantivos, se eu posso ler entre eles uma ideia de posse. Então, rapazes cujas tias são as tias deles. Rapazes cujas tias são as tias deles. Se são as tias deles, então a construção está certa. O cujo vai estar sempre certo quando você puder trocar por dele, dela, deles ou delas. Se vai ter ou não preposição, aí não é problema do cujo, é problema do verbo. Eu tenho aqui, ó, o cujo já está certo. O cujo já está certo. E o cujo ele é sempre pronome relativo. Ele já está certo. Agora o que nós vamos ver é se há exigência de preposição, ó. A cujas tias te referiste, quem se refere a. Quem se refere a. Quem se refere a. Ou seja, a construção está correta. Mas para a gente avaliar se está correta, a gente sempre tem que primeiro fazer essa separação entre uma oração e outra. Se você não enxerga que tem uma oração no meio, você acaba lendo tudo e não percebendo onde as preposições têm que entrar. Ok? O pronome relativo sempre inicia uma oração. Se houver exigência de preposição, ela sempre vai para antes dele. Então, primeiro, separe a oração. Depois, verifique a preposição. Se você tiver cujo, ele está sempre relacionando dois substantivos. Sempre. Para ele estar certo, sempre você vai ter que ler dele, dela, deles ou delas em relação ao que foi dito antes. Se puder, ele está certo. A preposição não é ele que exige, é própria oração. Ok? Ok. Aqui nós temos algumas questões para a gente rever os principais verbos da regência e até acrescentar outros. É muito importante treinar para que você possa aprender mais, fixar as regras é fundamental, ok? Aqui nós temos uma questão que é: assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Então, olha, nós queremos, na verdade, a incorreta. Não adianta ficar lendo para ver se você entende. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que você vá para o
que interessa, o verbo em questão. E o verbo problema. É isso que nos interessa, ok? Então tá. Ele quer a incorreta, ele quer a incorreta, ele quer a incorreta. Vamos caçar. Na letra A nós temos: os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. O que você deveria marcar, destacar, é o verbo aspirar. E o que você deveria lembrar da regra? Aspirar depende do sentido, aspirar depende do sentido, aspirar depende do sentido. Nesse caso, os sertanejos não estão cheirando nada, né? Eles aspiram no sentido de almejar. Se está no sentido de almejar, no sentido de almejar, esse verbo exige a preposição a, ou seja, a frase está correta. Quem aspira, aspira a. Quem aspira, aspira a. Quem aspira, aspira a. A frase está correta. Ok? Ele quer a incorreta. Na letra B você tem: obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. O que interessa é destacar o verbo e o verbo problema. O verbo problema é o verbo obedecer. Ele você tem que decorar. Obedecer é sempre verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. E ele sempre vai exigir a preposição a. Bom, ele obedeceu a quê? Ele obedeceu ao horário. A questão está certa. E aí esse rigorosamente aí é um advérbio, nem é necessário. O complemento é horário. Então, ele obedeceu ao horário. Exigiu a preposição a. Bom, a A e a B estão corretas. Vamos caçar a incorreta, né? Aqui você tem: o rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Eu vou destacar o verbo é presenciou. Tá, vamos analisar. Quem presencia, presencia algo. Na verdade, esse verbo é verbo transitivo direto, não é verbo problemático, ele não exige nada. Se ele não exige nada, a construção está ok. Ele presenciou o trabalho. Então, não é a incorreta. Não é. D de doido, o fazendeiro agrediu-lhe. O verbo é agrediu e, particularmente, quando você tiver ou aos, as, lhes, parou, né? Parou porque esse negócio de ou aos, as, lhes depende do verbo. Não esqueça, lhe funciona como objeto indireto. Lhe funciona como objeto indireto. Então, o verbo vai ter que ser verbo transitivo indireto para a gente aceitar isso aí. Agredir. Quem agride, agride alguém. Quem agride, agride alguém. Esse verbo é verbo transitivo direto. Automaticamente, ele exige um objeto direto. Eu sinto muito. Essa construção ela está errada. Não dá para eu dizer agrediu-lhe, porque o agredir vai exigir um objeto direto. O correto seria agrediu-o. Agrediu-o. Então, o que nós temos aqui? O verbo agredir, ele é verbo transitivo direto, e aí ele vai exigir um objeto direto. Essa aqui estaria certa. A frase está errada. Então, nessa questão, a alternativa é a letra D de doido, tá? Só para justificar a letra E, vamos marcar aqui. Você tem: ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro. O verbo em destaque é o verbo visar. Verbo que depende de sentido. Esse visar, ele está no sentido de almejar. No sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Exige. Todas as frases estão certas, menos a letra D de doido, ok?
Então, atentem. Quando você for fazer uma questão, marque o verbo, verifique o sentido dele, verifique a regência. E fique atento ao, aos, às, lhes.